Olá, você está no AbraCast, o podcast do Abrafat Show, cuja edição de 2003 é a maior da história. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, porque nesse programa nós teremos a alegria de conhecer um pouco mais da Gerdau Grafene. Quero cumprimentar aqui, dar boas-vindas ao Alexandre de Toledo Correia, CEO da Gerdau Grafene. Bem-vindo, Alexandre. Prazer estar aqui. Uma alegria recebê-lo, conhecer um pouco mais do seu trabalho da empresa. Flávia Zangrande também aqui, Head de Produtos. Bem-vinda, Flávia. Prazer enorme estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. Ô Flávia, já quero começar aqui dizendo, você tem uma ampla experiência em Abrafat Show, né? Um pouco, é isso aí. Eu gosto da Abrafat, estou na Abrafat, estou no setor de tinta já há mais de 20 anos. E é um setor que eu gosto muito e não saio dele. Em vez de correr sangue nas minhas veias, corre tintas. Perfeito, muito bom. Agora, para já situar as pessoas que nos acompanham, eu queria saber, Alexandre, como é que a Gerdau Grafene se relaciona com o grupo Gerdau? Você pode compartilhar a história por trás, então, dessa fundação da Gerdau Grafene? Sim. Então, nós somos uma spin-off da Gerdau. A Gerdau é a nossa sócia hoje, né? Uma empresa química, de químicos, specialty chemicals com grafeno, né? Então, em 2020, a Gerdau, dentro do programa dela estratégico, começou a investir fora do aço. Ela viu que se investir só no aço, ela podia crescer até um certo ponto, se crescer além do aço, ela podia crescer um pouco mais, né? E ela fez um programa de criar uma área de novos negócios, focando em alguns temas, né, que tinham alguma conexão com o aço, mas eram agnósticos aos negócios da Gerdau, né? Então, um dos temas era materiais avançados. Tá? Então, a gente chegou, na época, a olhar vários materiais que teriam interesse em investir, que teriam potencial de fazer de crescer como empresa. E o grafeno, ou usando materiais à base de carbono, foram um material que a gente escolheu na época para seguir, né, e estudando. E em 2021 a gente abriu uma empresa, foi a Gerdau Grafene, para trabalhar com esse material, né? Então, é uma empresa que tem 3 anos de existência, né, mas está assim, ancorada nos ombros aí de um gigante com mais de 122 anos de história, né? Perfeito. E nós temos aqui como tema do nosso programa a inovabilidade do grafeno. Sim. Eu queria saber o que é o grafeno para a gente ter de uma forma mais palpável e para que ele serve. O grafeno ele é um nanomaterial, né, provindo hoje que a gente trabalha do grafite, mas ele é um nanomaterial à base de carbono. Ele tem na sua estrutura, né, uma estrutura hexagonal como se fosse uma colmeia. E ele tem 2 dimensões, né? Então é como se fosse uma folha de papel, né? E ele não tem altura, por isso que ele é chamado de nano.
mas a lateralidade dele, ela pode ser muito grande, sendo que 1 grama de grafeno pode cobrir até um campo de futebol. Então, realmente impressionante. E trabalhar com nanomaterial é muito diferente do que normalmente eu já tinha trabalhado com outros materiais, né, outros aditivos, mas o nanomaterial é justamente isso. Com muito pouca quantidade, você já consegue dar algumas características muito importantes para o produto final. E o grafeno, ele também, algumas características que ele pode promover, né, uma tinta, por exemplo, é a maior durabilidade, ele também é resistente ao UV, ele é ao intemperismo, ele também pode ser resistente à corrosão, né, então a gente também trabalha com alguns aditivos à base de grafeno para anticorrosivo e tem diversas características que a gente pode trabalhar com o grafeno em si, né? Hoje a gente focou nessas, mas tem diversas outras, então diminuição de coeficiente de fricção, então você consegue deixar a tinta, né, o produto mais diluível, né, enfim, assim dizendo, mas tem diversas outras características que a gente não estudou ainda no grafeno, mas que ele pode trazer para a nossa indústria, condutividade térmica, condutividade elétrica, então tem aí uma gama de produtos que a gente pode explorar e que já está nas nossas mãos para fazer isso. Ou seja, ele é muito plural, com diversas potencialidades. Ele é um material multifuncional, por natureza, né? Acho que tem muitas aplicações. Um dos desafios é descobrir ou focar em alguma aplicação, né? Que a gente fala que você tem vários caminhos de usar o material, né? Então, parte do nosso trabalho, inclusive, foi no começo de escolher quais setores que a gente ia, né, atender com o material no primeiro momento e com quais funções que a gente ia investir o P&D para atender. Mas ele tem, acho que, uma potencialidade de soluções gigantescas. Né? Aqui a gente falou do que pode trazer para tinta, mas aí a gente pode falar de polímeros, pode falar de construção, de lubrificantes, de materiais elétricos. Então tem uma gama realmente de produtos muito grandes e, como o Alexandre falou, a gente focou aí em alguns mercados para trazer negócio. E é um material novo, tá? Material, ano que vem, em outubro, ano que vem, ele faz 20 anos. 20 anos apenas. Apenas. Então, ele foi, né, descoberto ou isolado, né, em 2004. Então, muito do esforço da indústria até hoje foi conseguir produzir o grafeno em escala e custo. Então, muito do desenvolvimento tecnológico foi chegar num ponto que você tinha o grafeno disponível, né? E acho que uma coisa também bacana de falar é que não tem o grafeno, né? Acho que tem várias famílias de materiais grafíticos, né? Então tem várias formas desse material, né? Então também parte do trabalho é descobrir como você vai produzir, qual material é o material ideal para aquela aplicação, né? Qual vai ter a escala, a função que você quer, vai ter o custo correto, né? Que tem o tamanho da lateralidade dele, é uma das características, a quantidade de camadas que tem também é outra. Então a gente fala que de 1 a 10 camadas é chamado de grafeno, né? Isso proveniente do grafite. Mas tem diversas propriedades que a gente tem que estudar para poder saber qual de fato é o grafeno mais específico para cada tipo de aplicação. Agora, com diversas potencialidades desse produto e sobre esse estudo que você está citando, Flávia, como é que se dá o desenvolvimento de um produto à base de grafeno dentro da indústria? Quer falar? A gente vai tá bom. Mas acho que o primeiro desafio, assim, né, por que você não vê tantos produtos com grafeno no mercado ainda, né? Então acho que o grande desafio, por ser um produto novo, né, acho que, e por ser um material de superfície, como a Flávia falou, ainda não tinha empresas que estavam olhando, trabalhando aditivos para usar esse material de forma muito fácil, né? Perfeito. Então, eu sempre gosto de falar, né, você pensa que, de novo, 1 grama de grafeno vai ter aí o tamanho do Maracanã, né? Se eu pensar num grama de material numa lata de tinta, você consegue visualizar aquilo lá. Se você pensar no Maracanã de produto numa lata de tinta, é quase inimaginável. É inimaginável, né? Então, um dos grandes desafios é esse. Você está falando de botar muita pouca quantidade, né? Menos de 1%. Né? Então, o primeiro desafio é como que você dosa isso, como você introduz isso numa linha industrial existente. Né? Então, até pouco tempo atrás, a maioria das empresas estavam preocupadas em fazer o material. Né? E daí vinha muito, de uma forma assim, um pouco assim, lúdica, o fornecedor de grafeno para a indústria, de tinta, assim, está aqui um material mágico, né, multifuncional, usa. E está aqui esse pozinho que você vai ter que colocar 0,5%. Né? E como que eu uso isso? Como que eu aplico isso? Não tinha como. Né? Então, acho que o primeiro grande desafio, e a gente fundou toda a empresa, toda a Grafene nisso, foi conseguir fazer concentrados ou ingredientes que fossem de plug and play, que você consiga levar ele, dosar ele numa linha de tinta, como qualquer outro aditivo, e que daí ele conseguiria trazer o material na dose correta. Né? Então, muito do nosso trabalho hoje é fazer a química de um concentrado que ele vai estar aglomerado, o grafeno vai estar, vamos dizer assim, compacto, né, dentro desse aditivo, mas quando ele entra numa dose de 1%, 0,5% na tinta, ele consegue dissolver e ficar homogêneo em uma quantidade ainda menor que a quantidade ideal para aplicação. Né?
Então, acho que hoje tem umas poucas empresas no mundo fazendo isso. Você tem do lado, né, as grandes fabricantes do material, produzindo material mais in natura, né, e a indústria do outro lado querendo usar, né, e faltava esse elo de fazer os aditivos, né, que foi, a gente fundou a Graugrafene com esse foco. Né. Falando um pouco do aditivo, do grafeno em si, né, o grafeno ele falando de quimiquez um pouco, né, ele é um material da família do carbono SP2, gosto de falar isso, e ele tem uma força de ligação entre as camadas muito fortes, que é a força de Van der Waals, é a força mais forte que existe. E para você desaglomerar um material, é difícil, mas é muito mais difícil você deixar ele homogêneo e não fazer com que ele reaglomere, porque ele tem essa força, tem essa atração muito grande entre eles. Então é aí que está o nosso pulo, né? A Gerdau Grafene ela veio justamente para fazer um aditivo com uma concentração menor de produto, porque, né, é 1 grama de produto que vai no Maracanã, então é muita coisa. Então ela veio aí para fazer um material com uma concentração menor, que você também consiga usar numa concentração bem baixa na tua formulação, que consiga dar uma característica importante para o produto que você quer e de uma forma que o produto também fique estável. Então hoje a gente já tem o produto, uma característica importante também é que é um produto hidrofóbico, então você não consegue misturar em água, mas existem os surfactantes e os modificadores aí de superfícies que a gente mistura, a gente consegue fazer, né, com os nossos especialistas, os nossos cientistas, eles conseguiram fazer com que o produto conseguisse ficar em água e conseguisse também ficar homogêneo e uniforme. E aí a empresa consegue simplesmente pegar o produto e colocar na formulação. Então o nosso evento foi muito focado em, primeiro, entender o nosso cliente, né, entender o que ele tem de formulação no produto final, então qual é a fórmula de uma tinta do nosso cliente, entender o processo industrial dele, então como que ele vai produzir esse produto. E daí com esse conhecimento, dentro dos ingredientes que ele usa normalmente, escolher um ingrediente como agente dispersante desse material, ou seja, como usar esse ingrediente que já era um ingrediente comum da tinta, nesse caso, para conseguir isolar essas camadas do grafeno. De tal forma que ele podia usar isso como... ele substitui o ingrediente normal dele, mas com algo já turbinado do grafeno. Perfeito. E daí, como a Flávia falou, de tal forma que ele, ao entrar na formulação final, ele solte e fique, não aglomere de novo e fique homogêneo como se gostaria, né? Então esse é o desenvolvimento que a gente faz hoje de forma bem simplória, vamos dizer assim, né? Na Graugrafene. E por essas características todas, essas potencialidades todas, que vocês adotaram o conceito de Open Innovation para o grafeno? Exatamente. Então hoje a gente trabalha muito com parcerias, não só com laboratórios dos nossos clientes, mas também com laboratórios externos. Hoje nós somos parceiros do GEEK, que é um laboratório mais conhecido aí de grafeno no mundo, fica em Manchester. A gente tem essa parceria com eles, a gente desenvolve produtos com eles também. E aí o Open Innovation também com os nossos clientes, que a gente acaba levando, né, o produto para eles e mostrando que o produto, quais são as características que o grafeno pode trazer, e aí em conjunto com eles a gente consegue transformar o grafeno num produto que realmente facilite a vida ou traga alguma característica que os nossos clientes queiram em forma de aditivo. Ou seja, nós temos então soluções customizadas para esses clientes. É isso. Então a gente tem uma família básica de produtos, né? Então um produto à base de água, base de solvente, como a Flávia comentou, mas esse produto naturalmente ele vai ser customizado para aquela aplicação daquele cliente, para o que ele quer de efeito final, de posse de valor, mas também para a forma que ele vai usar, aplicar para a formulação dele para que seja o mais compatível possível, né? Então na prática, eu sou um cliente e vejo a potencialidade do grafeno ali no meu setor. Eu procuro, como é que isso funciona na prática? Eu procuro vocês e apresento essa questão e aí nós em conjunto chegamos a um caminho, é isso? Exatamente. A gente faz das duas partes, na verdade, né? A gente vai atrás das empresas porque a gente também tem a nossa vontade, né, de ter o aditivo para certos tipos de formulação. Então, eu acho que é uma mão de via dupla, né? Okay. Nós vamos até os clientes que a gente tem essa necessidade, a gente acaba buscando essa parceria junto com eles e ao contrário também acontece. Então eles veem de repente, o grafeno pode ser um condutor térmico, por exemplo, um condutor elétrico. Então eles vêm até a gente, pergunta, né, como é que está o nosso desenvolvimento, e a gente tem uma série de produtos aí que a gente está lançando, e também junto com os nossos clientes a gente trabalha bastante assim nessa parceria. Entra aí, né, no nosso hall de produtos, né, no nosso roadmap de industrialização e de mercado. Então esse produto entra, né, nesse roadmap, e aí a gente acaba fazendo o produto para o cliente ou até mesmo tendo essa ideia e fazendo algum outro produto para o mercado inteiro.
Acho que o grande desafio também que a gente tem é que é um produto novo, né? Então, até pegando um pouco o que o Flávio falou, tem um trabalho nosso educacional de explicar o que é o material, para que ele serve e como usar, né? E até para essa fase mais nova dele, né? Muita gente olhou o grafeno como uma solução na fase que estava começando, ficaram alguns vícios, assim, alguns ranços do mercado. O grafeno é muito caro, então é inviável. Ele não funciona, porque ele é comédia. Ou ele vai vir num pó aqui que eu não consigo nem pesar, medir, como colocar numa indústria, né? Então a gente tem um trabalho também de educar e falar, olha, isso a gente já mudou, nós conseguimos hoje entregar uma solução plug and play e customizá-la, né? Então até essa abordagem que a gente faz até de educacional e falar, olha, tem a oportunidade aqui de a gente logo junto, temos uma família já de produtos prontos, mas podemos também customizar essa família para a tua solução, né? Então, e desmistificar essa visão errônea do mercado. Agora, esse trabalho todo, acredito que promove uma convergência entre laboratórios, fornecedores. Como é que é essa realidade de um grupo buscando soluções em conjunto? Tem sido muito gratificante, porque os clientes eles têm buscado muito a gente, justamente porque eles sabem que a gente tem essa abertura com eles. A gente trabalha sempre em sigilo das formulações, a gente, né, gosta de trabalhar assim, né, assina toda a documentação necessária, né, para poder ter essa troca de informação e a troca também de produtos, porque isso existe bastante. E a gente tem sido bem gratificante, porque eles têm buscado a gente, também com muito desse que o Alexandre falou, que a gente já usou o produto e não funciona, a característica não tá vindo aquilo que a gente está imaginando, e isso acontece mesmo porque é o produto mais difícil de trabalhar, é um produto novo, a gente não consegue ver resultados imediatos, então tem isso também bastante. A gente em alguns casos, a gente tem inclusive que criar até novos processos de verificação se o produto de fato funciona, porque os que tem hoje não condiz com o que o grafeno traz. Então tem sido bem inovador, bem interessante mesmo. E é um trabalho que soa a muitas mãos, né? Às vezes a gente vai ter um fabricante de tinta que a gente trabalha com um fabricante de resina, alguma outra ingrediente que ele tem, então acaba sendo um trabalho com duas empresas ao mesmo tempo, né? Então acho que o grande sucesso da Gerdau Graphene, e o que a gente fundou a empresa, foi nesse trabalho colaborativo, né? Conseguir unificar vários, né, conhecimentos juntos e vários, né, players juntos para trazer uma solução. Então, mesmo a nossa equipe de P&D, a gente tem pessoas que vieram desde, né, de PhDs que vieram da academia, estudando nanomateriais, até gente que a gente trouxe de P&D de aplicação de grandes indústrias, né, de tintas, que tem um know-how mais do produto, aplicação, e a gente põe essa turma para conversar e achar uma forma de chegar com a solução integrada no final do dia, né? Agora, sobre o nosso mercado de tintas, sim, nós falamos inclusive aqui do coração do maior evento de tintas do nosso país. Qual é a importância desse mercado para a Gerdau Graphene? Acho que esse foi assim, quando a gente fez o nosso roadmap, o nosso primeiro mercado de ataque de entrada era de tintas. Então, e por dois motivos, tá? Acho que quando pega um pouco a história da Gerdau, o grafeno, ela começou até um pouco mais cedo do que a Gerdau Graphene, né? Então, a Gerdau em si, Gerdau Aço, começou a olhar o grafeno em 2017. Né? Então, a primeira provocação, né, na época se falava de compósitos leves com grafeno, né? Então, a primeira provocação, será que esses compósitos leves vão um dia substituir o aço? Temos que estudar esse material, né? E o que a gente aprendeu na época é que, sim, em algumas aplicações específicas, aeroespacial, alguma coisa automotiva, ele pode ter uma certa substituição, mas não seria um material que ia, né, nesse momento, disruptar, né, o mercado de aço. Mas que, interessantemente, ele tinha uma sinergia muito bacana de fazer, justamente, tintas, né, a gente olhou, né, protetivas para o aço, né? Então, a gente consegue aplicar o grafeno no aço, uma questão da temperatura do aço, né, ele destrói o material, mas eu consigo, sim, fazer tintas protetivas, anticorrosivas, antitérmicas, né, que vão dar um valor adicional ao aço. E daí a Gerdau começou já em 2017 a olhar o grafeno dentro da área de P&D de aços especiais para fazer tintas especiais por produtos da Gerdau, né? Então, essa sinergia. Essa sinergia. Então, antes até da Gerdau Graphene existir, a gente já olhava no Geek, lá em Manchester, já olhava aqui no Brasil tintas com grafeno. Então, quando a gente fundou a empresa, naturalmente já tinha um background de conhecimento que veio, né, e acelerou muito o que a gente fez em tintas, mas que eu tirava um pouco, acho que a oportunidade de mercado e acho que a velocidade de entrada de mercado, o mercado de tintas era o que a gente achava que era o que seria, assim, mais aberto a adotar essa tecnologia, então foi o que a gente começou, né? Então, acho que tem muito valor para a gente estar aqui, né? É o segundo ano nosso aqui, foi o primeiro grande evento que a gente participou ano passado, acho que o único que a gente participou ano passado, né, muito estruturado, então acho que tem um carinho muito grande pelo setor de tintas por esses motivos, né? Agora eu queria
Diga. Não, eu sou do setor de tintas, então eu não sou o concurso para falar sobre isso. Né? Exatamente. Por que a gente está aqui no setor de tintas? Porque realmente eu também vejo muita... o setor de tinta está muito ávido para ter coisa nova. Né? A gente percebe que assim, tem muita coisa antiga ainda, né? E as formulações são formulações que vêm de muitos anos. Então, quando a gente chega com uma novidade, nosso mercado ele se abre, assim. De fato, eles estão muito interessados em ter esse produto, em ter novidades no mercado. E para a gente tem sido bem gratificante mesmo. Estar aqui nesse evento, que é um evento que não atinge não só o Brasil, mas a América Latina. A gente já teve gente buscando a gente para a América Latina, então tá bem interessante mesmo. Os olhos estão voltados para cá, né, Flávia? Exatamente. E acho que tem você pega até um pouco as outras palestras, né? Acho que tem dois movimentos assim, muito importantes para o setor de tintas, né, que o grafeno atende. Né? Então acho que tem uma questão hoje da multifuncionalidade. Né? Cada vez mais a gente fala, né, principalmente quando a gente fala de smart coatings, a gente fala de você ter ingredientes, aditivos multifuncionais, né, para simplificar um pouco a aplicação de outros, né, da indústria, mas também para trazer mais de um valor no produto. Né? Acho que o cliente quer uma tinta que tenha mais uma função. Né? Então, como a gente falou no começo, o grafeno ele tem essa questão de ser multifuncional. Você consegue trazer um aditivo que ao mesmo tempo vai dar uma proteção anticorrosiva, mas também vai ajudar na aplicação, né, você aplica o produto no própria superfície. Né? Então, você acaba trabalhar com 2, 3 funções com o mesmo ingrediente. Então, isso ajuda, porque você acaba, às vezes, tirando mais do que um ingrediente quando você coloca o grafeno. Né? Então, acho que, ou trazendo um ingrediente que vai trazer mais ganhos para o produto. Então, essa é uma grande coisa, né? Que o grafeno ele entra. E é uma coisa, acho que tem outros materiais que podem fazer isso, mas acho que o grafeno faz de uma forma bem elegante, vamos dizer assim. O outro tema é a questão toda da sustentabilidade, né? Então acho que o grande desafio da indústria é como você manter performance, né, com materiais de base mais sustentável. Né? Então se fala-se muito de sair da base solvente para a base água, se fala-se muito de reduzir o uso de metais pesados, né? E o grafeno ele tem justamente essa propriedade, quer dizer, ele consegue trazer a mesma performance que um produto base solvente no produto base água. Ele consegue trazer um efeito anticorrosivo, né, no lugar do metal pesado. É um produto base carbono, como a Flávia falou. Né? Então, quando você fala um pouco das dores ou das grandes transformações da indústria de coatings, né, o grafeno está muito alinhado com essas né, a responder essas dores. Então, por isso que a gente vê que tem uma atratividade muito boa, né, da gente para a indústria de tintas, né, procurando soluções com material como grafeno. Tá? Agora, nessa busca de soluções, o que é que o mercado pode encontrar nas soluções que a Gerdau Graphene oferece nesse momento, em especial na linha de revestimentos? O que é que vocês oferecem? Legal. Hoje a gente está, como o Alexandre falou, a gente começou a trabalhar com o roadmap. A ideia era olhar as sinergias que a gente poderia ter ali junto com a Gerdau. E a gente lançou aí três produtos, 3 famílias de produtos, vamos dizer assim, né? Porque a gente hoje está com 3 produtos, mas a gente já está pensando numa família, né? Então eles serão chamados de família porque a gente terá diversos produtos dentro dessas famílias. Perfeito. Então a gente tem hoje um nanopromotor de lavabilidade. Então ele ajuda, ele consegue manter o pH da tinta, né? Você não precisa colocar um modificador de pH para colocar para tinta. E você consegue manter a lavabilidade ou até mesmo melhorar a lavabilidade sem usar o uso de silicato, por exemplo, que hoje a indústria, alguns clientes ainda usam. Também a gente tem essa família chama Nanolave, de lavabilidade. A gente tem a família do Nanodur, que é de durabilidade, que também ele serve, principalmente, vou dizer o que a gente fez, né? Tinta piso. Então, qual foi o nosso grande teste, né? Nós usamos o Nanodur numa tinta piso e aplicamos dentro da própria Gerdau. E a gente conseguiu ver nessa aplicação um ganho de performance, um ganho de dureza, um ganho de durabilidade de produto. Então, ao invés do produto ser aplicado de 4 em 4 meses, como era aplicado, ele começou a ser aplicado de 6 em 6 meses. Então, teve aí esse ganho. Olha, significativo. Isso foi super legal. Isso também. E também a quantidade de demão que é utilizada. Normalmente eles utilizavam 3 demãos e começaram a utilizar só 2. Então também aí entra a sustentabilidade, né? A gente consegue aplicar menos produto e consegue manter ali uma característica bem interessante para o produto. E aí foi aplicada na fábrica de Pindamonhangaba da Gerdau e tem um estresse que passa ali, que é um estresse mecânico, que é o estresse de bicicleta. Então todos os dias passa pneu de bicicleta e também eles limpam, né? Então tem aquele estresse daquela máquina que limpa. Que é abrasivo, né? Isso Então tem esses 2 estresses aí que conseguiu trazer, e a gente conseguiu ver ganho nisso, né? Então a gente já tem aí esse produto no mercado, já os clientes já tem bastante clientes comprando e testando, né? Então já é de fato um produto, e também um anticorrosivo. Então a gente está com a linha Nanocor,
que o Nanocore é uma linha, hoje a gente tem ele base água, mas também estamos fazendo base solvente, porque o mercado ainda tem busca por base solvente, então a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Então a gente também tem um produto base solvente e que ajuda justamente na corrosão. Então é um anticorrosivo, né? Ajuda na anticorrosão do material. Acho que a vantagem daí com a Gerdau, né, ela acaba sendo o nosso primeiro cliente, como a Flávia falou, né? Então a gente já essas tintas foram lançadas no ano passado, mais de um ano tem pintado todas as fábricas da Gerdau. São hoje 16 fábricas, né, mais 4 estações de corte e dobra, mais 70 armazéns da Gerdau que a gente pinta já há mais de um ano, né? O piso, a parede, enfim. E daí acho que esse teste de vários meses sendo aplicado o produto e vendo esses ganhos recorrentes. Como é um cliente interno, a gente pode divulgar os resultados. Né? Exato, uma validação ali em loco. E a gente fez justamente, a gente não fez só aditivo, né? A gente colocou aditivo na tinta, aplicou a tinta para ver se de fato funcionava. Então funciona, a gente viu que funciona. Agora, vocês escolheram o Abrafat Show para o lançamento do Nanocore, é isso? Pelo que eu percebi. E ano passado ele foi para o lançamento do Nanolave e do Nanodur, né? Então a gente, os 2 anos, usamos o Abrafat para os lançamentos. A primeira família, as primeiras 2 famílias foram lançadas ano passado aqui, né? E essa semana estamos lançando o Nanocore também com vocês aqui. Ou seja, o Abrafat Show é pé quente para Gerdau Grafene. Com certeza, com certeza. E como é que tem sido essa receptividade nesses primeiros 2 dias? Muito boa, muito boa. A gente tem recebido diversos clientes no nosso stand, muita gente buscando realmente o grafeno, querendo entender um pouco mais sobre o grafeno, o que o grafeno pode trazer. Vamos levar um tempo, né, Flávia, nessa caminhada de falar sobre isso. Com certeza. Mas quando a gente começa a falar do Nanocore, né, que aditivo ali anticorrosivo, que pode ser usado tanto base água quanto base solvente, as empresas têm ficado bem interessadas, porque a gente também fala, por exemplo, de uma tinta rica em zinco, que é uma tinta cara, né? A gente consegue ter ali talvez uma redução, né, da quantidade de zinco utilizada para poder utilizando o nosso produto. Então existe ali um apelo bem interessante. As empresas elas estão bastante interessadas, então tem vindo bastante gente, sim. Agora eu vi que um dos pilares da Gerdau Grafene é sustentabilidade. Como é que esse tema se relaciona com o grafeno, esse produto tão plural nesse momento? Acho que esse é o que a gente estava falando mais cedo. O grafeno ele é um grande catalisador de sustentabilidade, né? Então a gente olha hoje 5 pilares assim, de macro soluções que o grafeno trazem para o mercado. E um deles é o que a gente fala downgauge, geração de materiais, inclusive as de materiais às vezes um pouco mais agressivos para o meio ambiente. Né? Então tem alguns exemplos. Né? Na tinta, um pouco a gente falou, a gente consegue com o grafeno promover de forma mais fácil a substituição, né, da base solvente à base água e, como a Flávia comentou agora, até reduzir os metais pesados que tem na tinta. Então essa é uma coisa que a gente vê no setor de tintas. Né? Quando a gente vai para a parte de aplicação em concreto, cimento, né, a gente tem hoje um produto no mercado que com 0,04%, então 0,04% de grafeno, numa estrutura de concreto eu tiro de 15% a 20% do cimento. E mais redução de clinker, redução de CO2. E 7% da água. Né? Isso é impressionante demais. Então você consegue ter o mesmo, né, a mesma estrutura de concreto, a mesma resistência, produto igualzinho, mas com muito menos clinker, né, que ele hoje é um grande emissor de CO2, menos água, e ao mesmo tempo é uma estrutura muito mais leve. Você imagina que no total tu falou uma estrutura 30% mais leve. Então quando você fala, né, acho que a grande transformação aí eu posso começar a pensar em fazer prédios ou estruturas inteiras totalmente diferentes. Né? Se eu tenho 30% menos de peso, né, na estrutura, todo o suporte estrutural dela é outro, todo o design é outro, e isso leva a outros ganhos de sustentabilidade, né, de logística, transporte, de construção, etc. Uma revolução no que a gente conhece hoje do que é engenharia. Exato, com certeza. Então, também falando de menos camadas, né? Então a gente está falando de aplicação de uma tinta anticorrosiva, por exemplo, com menos camada, uma camada um pouco mais fina. Então também a gente leva isso para a sustentabilidade, porque é menos material utilizado, né? Então... E nas tintas industriais, ou de piso que a gente falou, dura mais tempo, então você consegue ter menos aplicação de produto também para manutenção do produto, né? A superfície que está protegendo dura mais tempo. Então, e daí por fim, quando a gente fala de plástico, esse é outro setor que a gente atua hoje também, a gente hoje também consegue, com outro produto que a gente tem, 1% do nosso aditivo, eu tiro 30% do plástico virgem no produto. Então a gente tem feito hoje, né, embalagens plásticas, filmes de stretch com 1/3 menos de plástico, né, por causa do grafeno. Então esse é o grande pilar sustentável, quer dizer, você é um material que com muito boa quantidade, né, material base de carbono, quer dizer, um material, né, ele consegue tirar
outros materiais que acabam sendo um pouco mais agressivos ao ambiente, mantendo a mesma propriedade e, ao mesmo tempo, reduzindo a aplicação ou aumentando a durabilidade do produto final. Né? É muito claro que a gente está olhando para o futuro, sim, de fato, né? Agora, além da sustentabilidade, outro tema que é muito valioso para a Abrafat Show e que a gente percebe que está impregnado em Gerdau Graphene, que é a inovação. Para vocês, qual é o peso da inovação no processo de vocês e o que é um produto inovador nesse momento? Inovação está no core da empresa, está no coração, assim, é o que a gente busca. Quando a gente fala de Gerdau Graphene, a gente fala de inovação. Principalmente porque a gente está trabalhando com um produto novo, né? Então o mercado conhece o produto, já ouviu falar no produto, mas não conhece de fato como funciona, como é que está dentro como é que ele pode entrar como é que ele pode entrar no negócio, né? Então tem bastante coisa ali que a gente está descobrindo ainda. E então é tudo muito inovador, muito por conta disso também, né? Porque a gente está levando para o mercado e a gente gosta de levar também informação. Então não é só o produto que a gente leva, mas também desmistificar muita coisa e levar realmente para o mercado aí um produto que consiga trazer os benefícios que outros produtos não conseguiram trazer ou trazem, e você tem que usar muito produto na formulação, e é isso que a gente tem tentado trabalhar. O bacana que a gente faz, a gente está literalmente inventando um mercado novo, uma tecnologia nova. Né? Acho que o nosso trabalho hoje é primeiro entender esse material novo, inventar a tecnologia da solução, da aplicação, com isso desenvolver um produto do zero, uma frente de produto zero, né? E daí toda a questão de abrir mercado. Né? Então toda a nossa estrutura hoje ela é focada na inovação, desde inovação mais clássica de produto até uma inovação de abertura de mercado, venda de mercado e até literalmente inventar uma tecnologia que não existe. Né? Tem o cientista lá pensando como que a gente vai aplicar ele numa água, ter ele numa base de água, como é conseguir fazer ele numa aplicação de um outro tipo de substrato e assim por diante. Né? Então é bem... E até mesmo dos testes, né? Como eu também havia falado, a gente tem que realmente inventar novos testes para poder verificar, para poder mostrar que o produto realmente ele funciona, ou esperar 2, 3 anos, que a gente não quer, né? Nós somos assim pessoas bem ansiosas, inovadores e ansiosos, né? Então a gente quer que o produto funcione rápido. O caso da tinta piso é um caso bem icônico, né? Porque a gente viu que hoje você faz os testes normativos de abrasão em ciclos secos, né? E acho que um dos grandes benefícios da proteção que a gente traz do grafeno é ele conseguir manter o filme da tinta numa abrasão molhada, né? Uma piso com chuva ou com água de lavar, né? E a normal não olha isso, né? Então a gente vai ter que inventar um teste e mostrar, olha, como a gente faz um teste de abrasão num ciclo seco e úmido, para conseguir mostrar para o cliente esse dado, esse ganho, né? Porque o teste normativo não mostrava isso, né? Então, e até mostrar um pouco as curvas, né? Porque no final do dia o teste vai até o extremo de você tirar a camada de tinta. Esse ponto pode ser até próximo do grafeno, mas a curva é muito mais, bem mais suave. O grafeno, o ponto que ele fica visível para você falar, vou pintar de novo, ele demora muito mais tempo que o grafeno, mais que o ponto final a abrasão final seja parecido, né? Então a gente tem até que inovar na forma de testar e mostrar isso né? E daí que é bacana se a gente também ser ao mesmo tempo aplicador, né? Ter a Gerdau, os sócios assim como aplicador também, porque fica fácil de mostrar isso. Quer dizer, uma coisa é você mostrar um teste, outra coisa é você chamar um cliente teu para ir numa fábrica de aço gigante, né? E olhar o piso e falar, olhar lá os livros, esse piso foi pintado há 7 meses atrás. Conferir as métricas todas e ver que é nítido visualmente que tem um ganho lá, né? Então até essa forma de inovação, até como abordar, como explicar, acaba estando no nosso dia a dia, né? Agora, eu vou me aproveitar desse know-how de vocês em descobrir novos caminhos, né? Inventar novas possibilidades, para colher de vocês uma opinião sobre o futuro do nosso mercado de tinta. Se a gente for pensar em 2024, na leitura de vocês neste momento, o que a gente pode esperar? Eu esperaria um mercado 2024 melhor do que 2023, isso certamente será. E olhando muito hoje para o que a gente tem olhado muito, né? Nessa parte de anticorrosiva, a gente acredita que esse mercado vai crescer, o base água e base solvente, esses dois mercados vão crescer bastante, porque a gente vê que existe ainda muita repintura para fazer. Então esse mercado de anticorrosivo é um mercado que tende de fato a crescer. O mercado imobiliário sempre cresce, né? Sempre tem ali a sua sazonalidade, mas o mercado principalmente de repintura, né? Tanto eu falo de repintura, mas não é só repintura automotiva, né? Seria uma repintura de indústrias mesmo, né? Uma manutenção, né? Aumentar aí a manutenção. Eu acredito que esse ano
vai ser bastante focado nesse grande mercado aí. O mercado de tinta em pó também é um mercado que tende a crescer, né? Mas acho que o mercado mais importante aí vai ser o de anticorrosivo. Agora, diante desse crescimento que nós todos esperamos, sim. Como é que a aplicação do grafeno pode ser um case de sucesso para esse mercado? Justamente no caso do anticorrosivo, melhorando essa propriedade e deixando o produto mais durável, né? Então você vai ter que reaplicar depois o seu produto com mais tempo, né? Então ele vai durar um pouco mais, ou até mesmo nessa questão de poder trocar aí um pouco da tinta rica em zinco, você consegue trocar um pouco do produto. E também a gente está aí algumas coisas em teste com o DTM, né? O DTM, que é o Direct to Metal. Então você não vai precisar colocar o primer, você vai precisar só colocar a tinta direto no metal, que ele já vai funcionar como um protetor ali de um anticorrosivo. Gente do céu, então, a gente está falando de fato de uma nova era. Mas é isso. Tem que ser. A gente vê, com certeza. A gente vê que tem... Está no começo atualmente de uma tecnologia nova, mas acho que tem uma disrupção que a gente vê com essa tecnologia, tanto em performance, principalmente em performance que a Flávia falou, então a gente não vai trazer algo muito diferente, né? Tanto para a indústria de tinta em si, mas também ela consegue levar isso para os clientes finais. Mas tem também, de novo, a questão da sustentabilidade, né? Eu acho que uma coisa que é interessante, né, no nosso setor de tintas, né, que é um setor que está como setorialmente trabalhando de uma forma proativa, né? Acho que correta para atacar o tema de sustentabilidade. A gente não vê isso em outros setores, né? Então você pega o que a Abrafat está fazendo como gestão de classe, vê o que a própria indústria está fazendo, né? Acho que de uma forma junta tentando resolver essa dor da sustentabilidade, né? Então essa coisa que era muito estratégica, muito pensada, muito buscada, né? E de novo o grafeno entra como elemento chave para ajudar nisso, né? Então acho que ele acaba sendo também, acho que mais um catalisador, mais um acelerador de trazer soluções que tenham ganho de performance, né? Ajudem o mercado a crescer, mas também resolvam essa dor de tirar esses materiais, né, que hoje não são tão desejados na tinta. Agora a gente tem falado muito aqui dos aditivos químicos, né, mas há outras soluções que se utilizam de grafeno e que nós podemos esperar como revolucionárias? Existe aplicações, por exemplo, como bateria. Então ele pode entrar sim na fabricação de baterias. Hoje, como a gente foca bastante em especialidade química. Dentro do químicos, nós, de novo, a grafeno hoje tem como foco, né, a indústria de tintas, a indústria de plásticos, elastômeros, né, materiais de construção, concretos, cimentícios e os lubrificantes, né? Então, os focos que a gente olhou pensando em setores que a gente conseguiu mais rapidamente entregar uma solução e que tem essa disrupção, né? Então, e daí, como a gente falou um pouquinho, cada um desses setores acabam tendo soluções bem interessantes. A gente falou um pouquinho, né, do valor no concreto, valor no plástico. No lubrificante está falando de trazer uma lubricidade em motores que eu consigo tirar 2% do consumo de combustível de motor à base diesel, né? Então ele entra com acho que são mercados um pouco mais assim comuns, mas que você consegue ter um ganho muito interessante, né? Quando você tem mercados mais de nicho, mais especializados, como a Flávia falou, tem muito trabalho acontecendo em baterias, né? Então o grafeno é um dos grandes elementos aí que vão trazer essa revolução de baterias elétricas, principalmente para o setor automotivo, né? Então tem muita pesquisa acontecendo lá. E também na parte mais de compósitos especiais, então você fala, né, de compósitos especiais para espacial, para uma funcionalidade também, ele entra de forma muito forte, né? E por fim a parte de componentes médicos, né? Então você fala muito de ter sensores, biosensores, né, usando o grafeno como um condutor elétrico, como, né, alguma coisa de impedância, então você acaba tendo também muita coisa acontecendo em eletrônica para a parte medicinal, né? Mas são mercados que a gente vê que eles vão demorar mais tempo pela complexidade da solução, da aplicação, né? Então a gente entende, nós mesmos vamos olhar isso mais para frente. A gente acha que tem muito valor para extrair já com coisas mais do nosso dia a dia, né? Como pessoas. Hoje fiquemos com químicos. Vai ser muito interessante acompanhar essa caminhada, né? Agora eu quero trazer aqui para a mesa, já que vocês estão desbravando aí uma nova seara, como é que vocês incluem a governança nesse cenário? Por exemplo, incluem questões como diversidade e inclusão nesse momento na Gerdau Grafeno? Isso é uma coisa que a gente pode falar com muito orgulho, né? A gente, quando começou a Gerdau Grafeno, eu sempre falo que a gente tinha a missão, né? Eu acho que a responsabilidade de começar correto, né? Então, a gente vê muito hoje as empresas já mais maduras, tem que agora tentar, né, mudar os quadros para conseguir ter o tema de diversidade. Todo mundo correndo atrás. E a gente quis fazer isso da forma correta, né? Então, desde que a gente formou a Gerdau Grafeno, a gente falou, ela é uma empresa que tem que trabalhar muito forte nesse. O nosso foi a liderança feminina, né? Então a Flávia é um ótimo exemplo, né? Hoje
A gente tem 67% dos líderes, né, da Grafene são mulheres. Que maravilhoso, fantástico. E é uma empresa que tem, né, e quando você fala, né, acho que o próprio board, no nível 1 nosso, mais da metade são mulheres, né, e é um grupo muito grande de mulheres em diversos, né, níveis para a gente conseguir fazer, acho que tem um trabalho inicial de começar correto já com essa boa inclusão, mas também ter toda a companhia formada para conseguir garantir que isso naturalmente ela comece a acontecer, que a gente fala, né? Tem que ter um começo um pouco mais, né, afirmativo para começar da forma correta, mas agora como o quadro está bem composto de excelentes líderes, mulheres, naturalmente isso vai acontecer e vai ter sucessão e sempre mais, né? Então isso é uma coisa que a gente... Que alegria viver esse momento, com né? Certeza, com certeza, eu sou muito grata por isso. E não só por isso, né? Acho que dá essa oportunidade, né, para todo mundo. Acho que a gente não pode galgar cargos por conta de ser mulher ou de ser homem. A gente tem que galgar por conta do nosso potencial, né? Mas é bom ver que as pessoas estão olhando a gente igual para igual. Isso é muito bom. Na nossa equipe de P&D, por exemplo, temos algumas formandas em PhDs, temos mestras, então assim, é um grupo bem diverso e com uma especialização muito alta, exatamente. Perfeito. Agora sobre Smart Coating, como vocês avaliam o cenário atual, o momento atual nos negócios no Brasil nessa área? Acho que é uma transformação, né, que está acontecendo no mundo todo e aqui no Brasil também vai acontecer e está acontecendo, né? E acho que de novo é muita questão, o meu olhar para isso é muita questão de novo do multifuncional, né? Como o Smart Coating traz muitas soluções multifuncionais, né? Tintas com mais uma função. E muito também essa olhar de trazer um olhar mais SG, que é mais sustentável, que você usa, né, acho que tintas que consigam ter mais durabilidade, ter mais permanente. Né? Traga um segundo benefício, como uma condutividade, por exemplo. Então, tintas condutivas, a gente vê que o mercado tem olhado bastante, ou até o contrário, né? Então, as tintas que não conduzem, né? Então, eles buscam também alguma coisa assim para aplicar algumas aplicações bem específicas. Então, existe esse mundo aí de inovação, né? A gente tem, por exemplo, essas etiquetas hoje que são RFID, né? Elas são feitas hoje com plástico e a indústria já busca imprimir direto na embalagem. Então é uma outra tecnologia que o pessoal já está olhando e para o futuro a gente já vai ter aí alguma coisa em vista. Agora, esse mundo de inovações que a Gerdau Grafene oferece já se expandiu para o mercado internacional? Como é que está o planejamento nesse sentido? Já, né? Não no caso de tintas ainda, mas no caso de polímeros já estamos exportando. Então já temos hoje exportações para a Ásia, né? Então a gente começou primeiro exportando para o Japão, agora recentemente estamos, né, com abertura de mercado na China e no Sudeste Asiático. E a gente tem também vários clientes nos Estados Unidos, né, testando esses nossos Master Batches com grafeno. Mas a gente tem clientes já nos Estados Unidos e na Europa testando também os nossos aditivos químicos para tintas. A gente ainda não tem vendas, mas a gente já tem sim esses aditivos, porque de fato a Gerdau Grafene é pioneira nesse mercado. A gente não o que a gente escuta, né, mundialmente aí é que eles ainda não conseguiram encontrar uma empresa que conseguisse de fato fazer o produto ficar estável. Então assim, com quem que a gente fala, onde a gente aparece, né, nas reportagens que a gente acaba fazendo internacionais, eles acabam buscando a gente sim, então a gente já tem as nossas amostras, nosso produto já está no mundo, isso já está, principalmente Estados Unidos e Europa. Pode ser um startup, né? Quando a gente fundou a empresa, ela foi fundada com esse horário de, pelo menos, Américas, a gente tem presença como a Gerdau, né? Então a gente, logo de abrir a empresa, abrimos um escritório nos Estados Unidos, né? Enfim, um rep office, mas, né? Então a missão nossa é olhar a região como um todo. Né? Então, até por isso, como eu falo, com todos os produtos, mas daí vi a oportunidade também de inclusive ir para a Ásia, aí teve uma demanda de levar alguns espaços pela inovação que o produto tinha e a atração que tinha para o mercado, né? Do Japão, agora a China e Sudeste Asiático. Né? Então... Agora, para a gente encerrar, porque ainda dá tempo de quem nos assiste passar aqui no AbraFat Show e conhecer a Gerdau Grafene, a importância do nosso evento para vocês. Então, já sei que tem muita gente de olho lá no stand, já sei que vocês chegaram maiores esse ano, então é um evento de fato muito importante para vocês. É um evento muito importante. Bom, é o maior evento que tem do setor de tintas, né? Então a gente sabe que a gente vai encontrar muita gente aqui e a gente realmente tem encontrado, o pessoal tem ido buscar a gente. Até mesmo nos corredores a gente acaba falando, vai visitar o nosso stand, né? E normalmente a pessoa fala, não vou conseguir, né? Não, as pessoas têm ido mesmo, isso é bem interessante, assim. E não só falando de Brasil de novo, né? A gente está falando de América Latina principalmente.
é o maior evento da América Latina no setor de tintas. É muito importante estar presente nesse evento, então a gente está aqui com muita gratificação mesmo, assim, a gente está bem contente de estar aqui e com certeza a gente virá aí os novos negócios e novos caminhos aí pela frente. E acho que por fim, como você comentou, né, mostrar um pouco a inovação que existe nesse mercado, né, mostrar, acho que uma coisa que dá muito orgulho aqui é mostrar que dá para fazer inovação com sustentabilidade ao mesmo tempo, né. Acho que dá para mostrar que a gente como brasileiro consegue ter uma tecnologia que é única no mundo, né, uma coisa que dá muito orgulho para mim, né, estou envolvido nesse assunto assim, bastante, né, hoje eu estou na BNT liderando a Comissão de Tecnologia, a gente tem falado muito com Inglaterra, os americanos, e essa corrida tecnológica desses nanomateriais de carbono é uma coisa que eu acho que o Brasil está na liderança, junto com os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, junto com a China. Então a gente tem empresas nacionais que conseguem fazer algo que ninguém faz no mundo, né? Então isso dá orgulho e acho que é uma forma também de mostrar, né, para o setor de tintas que a gente está conseguindo ser disruptivo até nisso, né? Somos pioneiros, e o Brasil é pioneiro. Né? Isso é legal. E acho que por fim eu tenho que comentar que é muito importante também a questão da diversidade, né? Acho que mostrar um pouco como sim dá para ter uma empresa diversa, que dá para ter líderes, né? Não à toa a nossa né, rede de produto, né? A Flávia é mulher, a nossa rede de P&D é uma mulher fantástica, né? Fantástica, genial, né? Então é uma parte que a gente tem que continuar agora, tem outras frentes para trabalhar, a inclusão de raça, a inclusão de gênero, mas mostrar que dá para fazer isso e que, né, a gente consegue ter abertura e ter profissionais geniais que, né, que fazem um trabalho fantástico, né, nessa indústria. Eu tenho a impressão de que há alguns anos à frente nós vamos assistir esse programa e falar, gente, olha como eles já estavam falando do futuro lá em 2023, graças a Gerdau Graphene, muita coisa se revolucionará na nossa história, tenho certeza que será assim. Quero agradecer imensamente vocês pela presença, Alexandre de Toledo Corrêa, CEO da Gerdau Graphene, muito obrigado Alexandre, foi uma alegria receber. Mesmo, a honra estar aqui com você. Obrigado. Flávia Zangrande, Rede de Produtos, muito obrigado. Obrigada a você, obrigada mesmo. Obrigado a vocês também que nos acompanharam e fiquem de olho, porque aqui no Abracast passarão outras empresas tão interessantes quanto a Gerdau Graphene. Até o nosso próximo encontro.